Ele achar chegou para seu adjunto, a Terossum. É o nome dessa casa, tá? Tô defumando, estou incensando. Tô defumando, estou incensando. Eu fui iniciada para essa religião em 1982, pelo Babalorixá Toninho de Oxóssi, lá em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Eu tinha 22 anos de idade, não conhecia nada sobre essa religião, mesmo porque não tinha acesso à televisão, a televisão não mostrava as festas, não existia internet. E eu fui assim, literalmente crua mesmo, crua de tudo, sem nunca ter pisado a casa de axé uma única só vez na minha vida. Então era literalmente genuína. E ali eu fui iniciada e eu não entendia nada daquilo, aquilo eu não era capaz de assimilar nada devido à formação judaico-cristã da qual eu fui nascida. E lá naquela época, aquele zelador já dizia para mim assim: Nílcia, você vai ser mãe de santo. Em 2006, teve um babalaô, quando eu estava fazendo curso de língua iorubá lá na FALE, teve um babalaô da Nigéria aqui, esteve na minha casa e foi a primeira vez que eu tive contato com o oráculo, o Opelê, foi a primeira vez. Quando aquele rapaz jogou para mim, ele disse assim para mim: olha, Orumilá escolheu a senhora como filha. Eu olhei aquilo, depois ele veio me fazer uma visita aqui na minha casa e disse: a senhora, e queria fazer minha iniciação Ifá a qualquer preço. Eu disse: eu não vou fazer nada disso, que eu custei acertar a minha vida, eu estou com uma pessoa de Salvador, eu estou muito bem como estou em paz e para mim não preciso de mais nada. O rapaz não entendia bem, né, como é que a pessoa recusa uma coisa dessa. E aqui, na hora dele ir embora, lá no portão, ele saiu abraçado comigo e disse assim: mas a senhora não morre sem ser iniciada em Ifá. Eu, tá bem, ok. 2006, quando foi 2009, eu fui para São Paulo nesse evento, e esse babalaô ficou aqui em Belo Horizonte. Eu estava fazendo, essa época, o curso de língua iorubá já em particular, lá na Avenida Nacional do Carmo, no Instituto Iorubá, com o Oluxegum também, o irmão dele. E disse que eu tinha que ser iniciada, disse que eu tinha que sentar e falar: eu sei lá o que é isso. Aí eu fui com curiosidade, eu cheguei lá, a sala que eu estudava estava ocupada. E então eu não pude ter aula aquela sexta-feira à tarde, que ele estava atendendo uma pessoa lá, aquele sacerdote. Eu disse assim: quanto é que eles estão cobrando para fazer isso? Eu não sei. Pois é, em 2006 falaram isso para mim, que eu deveria ser iniciado em Fá, não sei o quê, nem sei o que é isso bem, não tenho muito conhecimento sobre isso. E esse jovem irmão do Oluxegum, chama Aió, estudou também na FALE. Ele disse assim: e eu vou dizer para a senhora uma coisa, como fosse seu irmão, se a senhora tem que fazer, faça logo. Aí eu fiquei aguardando aquele babalaô terminar lá para saber deles quanto que era. E foi muito interessante que você vê que a gente não tem domínio da própria vida. Eu terminei não tive a aula, vou embora, cheguei aqui por volta de 18 horas, eu falei: eu vou falar com meu marido, porque eu não sou absoluta, como dizia meu marido, você não é absoluta, e eu vou falar com meu marido. E quando eu conversei com o Giuseppe, ele disse: Nílcia, quem sou eu para interferir no seu destino? O que você decidir,
está decidido. Aí eu decidi que eu iria sentar e falar no dia seguinte. Eu não tive muito tempo para refletir, será que eu faço? Porque se eu fizesse isso, eu não teria feito. Eu não queria mais envolvimento com nada nem com ninguém, devido a tantas decepções que havia vivido anteriormente. E para mim a vida estava bem resumida entre eu e Jesus, porque eu era cristã, né? Entre eu e Jesus. Para mim, Jesus me bastava. Mas só que Jesus queria algo mais de mim. Porque gente igual a mim já estava cheio lá no kardecismo, né? Já tinha gente demais pregando, dando uma de pastora lá, né? Então, não, Nilce, você vai tomar outro rumo. Vai falar a mesma coisa, uma outra linguagem. E aí assentou e faz. Quando assentou e faz, gente, se eu já estava confortável na vida, se eu já me sentia confortável, aquilo fez assim, sabe? Me deu um conforto, uma tranquilidade, um equilíbrio, uma serenidade, que eu falei, gente, que coisa fantástica, como que é isso? E aí disseram que eu tinha que ir para a Nigéria para ser iniciada, e falei, mas não vou mesmo. Era eu e o meu sobrinho Humberto, que não está aqui hoje. Mas Humberto sempre foi muito medroso, sabe, um homem medroso. E ele continuou, nós assentamos Ifá, e eu sugeri que ele fizesse, e que ele tinha que ser iniciado em Xangô, mas eu achava que dali por diante o Ifá seria melhor para ele. Eu assentei Ifá primeiro, como foi em novembro, ele assentou Ifá com esse mesmo Oluô, e ele continuou estudando com o Oluxegum lá em Belo Horizonte sobre Ifá. E eu, quieta aqui. Quando foi início de 2011, ele veio me visitar e disse, olha, eu preciso de ir para a Nigéria fazer iniciação em Ifá, mas eu só vou se a senhora for. Eu falei, pai, menino, como que você atrela a sua vida à minha? Não, nós temos vidas de... Não, eu só vou se a senhora for. E eu também não fiz de derrogada. Fui numa agência de turismo e acertamos tudo, e lá eu comprei as passagens, minha, dele e do tradutor, que seria o Oluxegum, porque lá eles não falam esse Yorubá moderno. Tem assim aqueles dialetos que são mais fechados que a gente não compreende. Então, mais eu ia ficar prestando atenção no que aquele monte de sacerdote ia dizer, ou não. Então, vamos levar o nosso tradutor. Ele que era o medianeiro entre tudo isso. E acertamos em viajar 28 de agosto de 2011 para ser iniciada em Ifá, na cidade de Ibadan. Ok. E organizamos tudo e lá fomos nós. Mas o fato interessante, eu estava com 54 anos de vida. Eu fui iniciada para Orixá aos 22 anos de idade. Mas fui iniciada para Ifá aos 54 anos. Mas houve um fato muito interessante, que em fevereiro olha para vocês observarem o que é verdade. A verdade, quando ela é dita, ela tem que ser dita em qualquer lugar e em qualquer idioma. Porque a verdade é um axioma, a verdade é algo inconteste, inquestionável. E em fevereiro de 2011, eu tinha o hábito de ter reuniões aqui uma vez por mês com uma entidade, um boiadeiro. E esse boiadeiro sempre me dotou de uma vidência muito grande, mas ele nunca falou de mim. Ele atendia as pessoas e falava da vida das pessoas com um oráculo vivo, era uma coisa fascinante, ainda. Esse dia, em fevereiro, ele chamou o meu falecido marido e essa minha irmã, que passou por aqui, no quarto de consulta e disse assim, quando esta menina morrer, ela já tem destino definido. Eu estarei aguardando por ela e ela já tem trabalho definido no plano espiritual. Ok. E meu marido sempre foi muito ciumento, como bom italiano, né? Disse assim, o senhor terá destino diferente. Pois bem, mas tudo isso saindo da minha própria boca. E assim passou fevereiro, março, abril, maio, quando chegou agosto, que eu cheguei lá em Lagos. No dia seguinte pegamos a condução, o carro, fomos para Ibadan, que fica a 100 quilômetros de Lagos, para encontrar com o meu Oluô. Ele convidou 20 babalaôs, depois disponho para vocês as fotos aí, para participar da nossa iniciação. Quando os babalaôs jogaram o oráculo,
Primeira coisa que disseram para mim: Ifá está vendo morte súbita para a senhora. Como eu nunca tive problema com esse assunto, para mim não quis dizer nada. Morrer para mim é um fenômeno natural. Quanto respirar, quanto sentir fome, quanto viver. Quem veio vai ter que voltar uma hora, é normal. Mas as pessoas não têm essa facilidade de relação com a morte. E assim, o outro babalô jogava, o assunto era sempre o mesmo. Ifá está vindo morte súbita para a senhora. Ifá está vindo morte... Olha, começou às 5 horas da tarde o ritual do primeiro dia da iniciação. E chegou... E a coisa durou até 4 da manhã do dia seguinte. O primeiro dia é sempre muito longo. Teve uma ocorrência durante o ritual que eu fui embora mesmo. Ou no Xegum, é porque ele vai chegar aqui às 14 horas. Eles consideram que eu fui a óbito, literalmente. E eles me trouxeram na base da reza. Ok. No segundo dia, o mesmo assunto. O terceiro dia, o assunto continuava. Ifá está vendo morte súbita para a senhora. Ifá está vendo morte súbita. Quando chegou no quarto, quinto dia, eu cansei. Se fosse meu sobrinho, eu teria morrido só de medo. Porque tão medroso que ele era, se escutasse essa história, acabava que ele tivesse uma síncope. Eu cansei de escutar aquela conversa, eu falei, não é possível, será que não tem uma previsão bacana para mim? Não tem nada de bom? É o fim da linha mesmo? E resolvi perguntar. Como é que é essa morte? Essa morte é natural? Ou é alguém que fez algum ebó, algum feitiço para mim, para encerrar meu processo aqui? E eles, não é natural mesmo, ok. Legal, gentis, né? Natural mesmo, então tá ótimo. E foram fazendo os procedimentos comigo. No quinto dia, que eu acho que foi o dia de lavar os olhos, lavar as vistas, jogando o opelê, um daqueles babalaôs disse assim para mim: Ifá, presta atenção, Ifá está dizendo que a senhora tem um amigo no céu e que este amigo no céu está esperando pela senhora. Eu lembrei logo do boiadeiro. Mas Ifá está dizendo que a partir de agora a senhora não mais vai morrer por agora, a senhora terá vida longa. Ali eu considerei que eu tive uma moratória. Então eu considero que em 2011 eu encerrei o meu compromisso com a questão do orixá. Então eu fui ser iniciada para Ifá assim no último minuto mesmo. Devia ter sido iniciada criança, certamente, né? Mas assim foi no último instante. Mas segundo os ensinamentos, só Ifá pode mudar o dia da sua morte, pode alterar a programação da nossa vida. Somente Ifá, ninguém mais. Porque Ifá é a sabedoria cósmica do povo Yorubá, é a palavra de Deus para o homem. Porque se vocês forem ver lá no início, eu sempre faço essa correlação com o Antigo Testamento, que fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Então, o verbo é a palavra. Então, Ifá está sempre nos dando a palavra. Então, e a gente sabe que só Ifá pode mudar a data e o dia da nossa morte. Então, a partir dali, foram feitas outras previsões, que eu seria promovida, não sei o quê, que eu receberia um convite, assim, assado, e dali a minha vida tomou outros rumos, quando eu voltei para o Brasil. Eu participava do movimento social, movimento negro, é um negro. Eu assumi naquele ano, no final daquele ano, no ano seguinte, aliás, no final daquele ano, uma cadeira no Conselho Nacional de Assistência Social, que é a minha formação em serviço social. Virei conselheira. De lá, Ifá me orientou que eu receberia 2 convites. O primeiro eu não poderia recusar. E quando eu lembro que eu viajei para Brasília, porque eu morava em Brasília uma semana por mês, lá por causa do Ministério, eu recebi um convite para ir para o Ministério da Justiça, para alinhar com a linha do tráfico de pessoas, e a coisa foi deslanchando. Bye.
Góes, que foi meu marido, esse italiano. Ele foi o meu suporte, minha sustentação. Vocês estão vendo tudo isso construído aqui. Eu agradeço a ele, tem a mão dele, mais o meu Ori. E me apoiou muito. Como gringo, não teve o preconceito que um brasileiro teria. Eu sempre soube que eu tinha que ser Ialorixá, sempre soube que eu tinha que abrir casa de axé. Porque não é todo mundo que tem compromisso de abrir casa. Porque demanda muita grana, né? Construir um espaço desse. Muito dinheiro, é muito cimento. Né? E a gente não escolhe, a gente é escolhido. O orixá escolheu. Depois veio dizer para mim que Ifá também tinha me escolhido. Meu Deus do céu, eu sou a eleita. Eu não estou sabendo, né? Diz que eu era esposa de Ifá. É, que chique, né? Sou esposa de Ifá. E tive que ser iniciada lá na Nigéria, retomando o discurso, que é quando você se torna uma Yanifá. Mas você não se torna uma Yanifá quando você é raspada para Ifá. Não. Ali você é Omon Ifá, filha de Ifá. Ou você é Omon Aô, ou você é filha do segredo. Você só se torna Yanifá quando você participa da iniciação de outros e você faz o papel da Yanifá. Aí sim. Na banda de quá, quá, quá. Eu nasci numa cidadezinha chamada São Vicente, próximo aqui, depois do município de Baldinha, aqui, depois de Lagoa Santa. Eu sou a última de 10 filhos. O Babalorixá costuma dizer que todo caçula é sem limite. E é mesmo. Todo caçula, haja vista que eu sou a única pessoa da minha família que tem esse cargo de Alorixá, esse compromisso de abrir casa. Você vê que loucura. 6 irmãos homens e 4 mulheres. Eu nasci, a minha mãe tinha 42 anos, você vê que é no período da menopausa praticamente. Ela ainda me concedeu essa oportunidade. Tive uma infância tranquila, dentro dos padrões que a gente tinha, normal. Com 11 anos de idade, eu falei na sala de aula aí que o meu Odu Ifá me dá cargo de liderança, não falei isso? Nasci para liderar. O negro sempre foi muito excluído, principalmente nas cidades pequenas, interior de Minas. Isso aqui é muito forte, né? Então eu estava com 11 anos de idade quando chegou a notícia que ia passar um tal de uma tocha, de um fogo simbólico na nossa cidade, sendo trazida por um dos generais, que na época o governo era militar. Então eram os generais que mandavam, né? Que se tornava presidente da República. E disse que ia passar na nossa cidade esse fogo simbólico, até hoje eu não sei por que aquilo. E quando passasse, tinha que ser lido um discurso para aquele senhor. Aí as professoras chamaram lá a sobrinha do dentista, que era branca, o cabelo loiro, liso, muito bonito e bonita. Ela chama-se Márcia, espero que chama ainda. Mais duas alunas e eu. Eram 4. Chamou a gente numa sala e deu para a gente lá de imediato um papel e pediu que a gente lesse. Eu li. E ali eu fui escolhida que seria eu a pessoa que ia ler para o tal do general. E a gente sem preparo, sem nada, ninguém falou nada com a gente. Não chegou no dia, a comunidade, a cidade toda parou, a fábrica de tecido que tinha na cidade parou. Fizeram um palanque na porta da escola e eu com a melhor roupinha que eu tinha fui. Quando eu cheguei lá, falaram, não, você tem que estar com uniforme. O uniforme você também nem estava lavado nem nada, porque tinha usado ele ontem. É a porta ali. Corri em casa e fechei, e troquei de roupa e voltei com a roupinha e subi no palanque. Tinha generais, 2 generais, outros militares das Forças Armadas.
A capital era Rio de Janeiro, né? E tinha que ler esse discurso, e a população toda lá embaixo assistindo esse evento, a banda de música tocou e eu fiz aquele discurso. Então ali ficou marcado que eu nasci para tomar frente mesmo. Você vê que se fosse olhar a condição social, econômica e financeira, não seria eu, porque era negra e pobre. E tinha gente rico da cidade e branca, mas a menina não teve condição de fazer a leitura que se fazia necessário, né?
formei com a escola do kardecismo, que tinha que ler, que tinha que estudar para contestar, porque o kardecismo diz isso. Não acredite no que o orador está falando, não. No que o pastor está falando, não. Não acredite no que o padre está falando, não. Estude você. E vá pesquisar e questione. Levanta posicionamento, apresente a sua ideia. Eles têm que se esclarecer. Então eu retornei com esta visão de questionar e não me dar-se por satisfeita com o que me ofertavam. Foi o que eu considero a minha grande tirada. Porque eu não achei ninguém que me ensinasse nada, que não me desse nada, e eu tive que cavar, através de pesquisa, de estudo, e fui atrás. Então eu me achava uma pessoa que era possível ser útil dentro do candomblé, mas com uma outra visão, melhorada. E quando eu conheci Ifá, aí o casamento foi perfeito, porque a Ifá exige crescimento, evolução, desenvolvimento, dinâmica da vida, permanentemente. Haja visto que aquele povo tem que estudar muito para saber o que sabe. Então eu me identifiquei de imediato. O verbo em si já denota uma ação, cuidar. Ele é dinâmico, não é? Ele não é estático. E se você vai cuidar, denota uma ação, demanda uma ação, automaticamente tem a contrapartida. É a reação, que é o resultado desse cuidar, que se espera que seja positivo. Então, é ponto pacífico e é prerrogativa da minha posição de sacerdotisa cuidar do bem-estar do outro. O outro, quando vem até mim, porque está faltando cuidado, está faltando zelo, está faltando atenção, está faltando reparo. Então, quando as pessoas me procuram, porque elas estão mal cuidadas pela vida, pelo destino, pelas oportunidades, pela má sorte. Então, o meu papel é cuidar para que isso se reverta em boa sorte, boa conduta, bom destino, bem-aventurança. Eu posso traduzir assim, que o cuidar, quando tem a contrapartida, se espera isso, o resultado de quem cuida. Mas para cuidar, professor, eu faço questão de enfatizar isso. É necessário que você tenha autoridade moral para isso. Não é porque vocês estão aqui filmando que eu estou bonitinha, certinha, não. Eu tenho que estar bonitinha, certinha, sozinha, porque eu moro aqui sozinha. No dia a dia, o que eu penso aqui dentro dessa casa, o que eu penso sobre você, sobre aquele curso, sobre as pessoas que estão na minha casa, são meus filhos. O que eu penso dessa gente? Eu não mais me dou o direito de pensar nada errado, porque eu vou explicar para você uma coisa. O cuidar implica em cuidar de mim, porque se eu não tenho por que ofertar. Então, se eu estou bem cuidada, para comigo, se eu estou bem conduzida, se meus passos são medidos, minhas palavras são calculadas, o meu pensamento é policiado, eu tenho certeza absoluta que eu tenho assessoramento espiritual. Se eu fugir disso, palavrão, cigarrinho na boca, bebida, cervejada, imoralidade, pensamentos obscenos sozinha, mesmo sozinha, aqui, pensando mal de você, eu estou sendo imunda. Eu não estou compatível com o divino. Então, eu sou muito exigente, eu sou extremamente exigente. Não é qualquer pessoa que aguenta me acompanhar aqui, sabe? Para a pessoa fazer parte da minha casa, frequentar a minha casa, ela tem que estar disposta a essa melhora permanente. Porque eu vejo ela crescer intelectualmente, eu vejo ela crescer financeiramente, eu vejo ela crescer economicamente, eu vejo ela crescer em todo sentido. A pessoa brilha, ela tem um encanto, mas esse encanto é o chamado axé, é aquilo que é intrínseco, é que está na alma. As pessoas, o ocidental não se adapta a essa disciplina. O ocidental tem dificuldade com esse tipo de disciplina mental, moral, espiritual. Para mim, perpassa por aí. Tá certo? Vamos almoçar, gente? Porque a fome, né? Muito obrigada a vocês. Espero ter sido clara. Bastante. Foi claro? Sempre, precisa.
Eu sou dura, viu? Eu sou razão pura. Eu sou de Oxum. Oxum é equilíbrio, né? Oxum é o orixá do equilíbrio. Mas eu sou muito austera, com brandura, sorrindo, mas eu sou austera. Ou se engana comigo, né? Vai vendo. Tô defumando, estou incensando.